E aí pessoal, tudo bem? Eu só vou falar nessa aula aqui para vocês sobre a questão urbana, tá? Então a gente vai mudar um pouco aí o eixo das nossas aulas, né? Até a aula passada eu falei para vocês sobre emprego, desemprego, porque a gente estava trabalhando com a questão do trabalho no Brasil, né? Até redundante falar isso, mas enfim, era isso. Ah, e agora a gente vai falar sobre a questão então das cidades, tá? Bom, pessoal, seguinte, qual é o meu interesse aqui? Que a gente precisa falar daqui a algum tempo, né, sobre a questão de como anda a urbanização hoje, principalmente depois do período aí dos anos 70 para cá. Mas para isso a gente precisa entender quais foram, em geral, os grandes planos de urbanização que já existiram, né? Bom, todo mundo aqui no Brasil percebe, né, ou quase todo mundo percebe que as nossas ruas elas têm um formato, né, que não é exatamente aquele formato quadriculado, dependendo se você estiver andando para a periferia das grandes cidades, você percebe que as ruas elas não seguem tanto um plano assim reto, né? Quando você vai para o centro, né, principalmente aqui em São Paulo, quando você vai para os bairros mais nobres, quando você vai mais para o centro, você percebe uma planificação maior, né? Então você tem essa questão aí dessa diferença da planificação, né, da urbanização, como ela é feita. Bom, isso aí é muita influência, pessoal, né? Segundo aí um sociólogo chamado Sérgio Buarque de Holanda, nesse livro aqui, Raízes do Brasil, fala sobre isso, a questão da própria forma dos portugueses fazerem construção das cidades, né? Então, segundo ele, você tem a diferença entre o semeador e o ladrilhador. Qual é essa diferença básica? Então, ele vai dizer que lá na América Espanhola, se você pegar aí Buenos Aires, se você olhar Lima, se você olhar Bogotá, Santiago, os espanhóis deixaram uma marca que é o seguinte: a ideia de você construir cidades quadriculadas. Então, as cidades ali mais planas, então assim, se evita construir em colinas, você constrói perto dos rios, onde tem uma boa passagem de corrente de ar, enfim, você tem um pensamento na questão de fazer uma cidade um pouco mais planificada, né? A questão ali de você ter quadrados, né, quando você olha de cima. No caso aqui do Brasil, aí já é o ladrilhador, né? Enquanto lá no espanhol é o semeador, aqui é o ladrilhador. Então, segundo ele, o português ele constrói onde conseguir. Então, assim, ele vai construir em qualquer lugar. Então, essa é a diferença básica aí. Bom, então esse livro Raízes do Brasil, um dos capítulos fala sobre isso, né? Lógico, ele fala de muitas outras coisas também. Mas, enfim, essa é uma das referências. Então, assim, sempre se pensou na questão de como você vai construir a cidade. Tem um livrinho também interessante, que é esse daqui, A Cidade no Tempo, que é um livro organizado pelas professoras Margarida Maria de Carvalho, Maria Aparecida Lopes, Suzane Silveira Lemos França, que é um livro produzido lá nos anos 2000, né, por volta ali de 2005, 2006, que tem aí como editora Olho d'Água. É um livro baseado num simpósio que aconteceu sobre cidades, né, um congresso sobre cidades, enfim, e aí mostra que planos de cidades que vêm lá desde a Roma Antiga, né, Grécia Antiga, aí passando pela Idade Média, passando pelo Renascimento, fala um pouco de Veneza, Holanda, aí até chegar nas cidades espanholas, enfim, fala de vários tipos de cidades aí que foram planejadas, né, ao longo do tempo, né, enfim, até o século XIX você tem, aqui tem um texto aqui, por exemplo, o último aqui, que é da Fanny Cabrejo, que é sobre Lima, né? Então, enfim, pessoal, sempre se pensou na questão de como você vai construir a cidade, né? Porque ela não aparece do nada assim, né? Você não tem lá um boom e aparece a cidade do nada. Não, você tem ali pessoas que pensaram na construção dessas cidades. Bom, estou introduzindo essa ideia por quê? Porque, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: aqui em São Paulo, que é onde a gente está, ela tem uma inspiração para ser construída, tá? Da forma aqui que nós temos agora. Então, por exemplo, se você olha as marginais, a gente tem a Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, nós temos aí rios que foram soterrados pela urbanização. Então, quando você tem o problema das enchentes, o que elas acontecem? Muitas vezes é porque a urbanização foi feita em cima dos rios. Então, não foi quando você tem a chuva, o que vai acontecer? O volume de água do rio lá que está enterrado não vai ficar parado, ele vai aumentar.
E aí por isso que vão acontecer as enchentes. Então, pessoal, a gente viu isso em Minas Gerais aí recentemente, né? Esse ano aconteceu. Aqui em São Paulo acontece também, né? Bom, de onde é que vem isso, pessoal? Isso aqui vem do plano de avenidas, tá? O que foi o plano de avenidas? O plano de avenidas, ele foi um plano escrito lá nos anos 20 e cujo principal nome desse plano, que acabou virando livro aí entre 29 e 30, né, 1929 e 1930, foi o Prestes Maia, né? Que depois, em 1938 até 45, acabou se tornando prefeito aqui da cidade, nomeado pelo governador então chamado Adhemar de Barros, né, que tinha sido nomeado pelo Getúlio Vargas, né, porque o Getúlio Vargas começou a nomear os governadores, né, os interventores, e esses interventores eles nomeavam os prefeitos das capitais, né? Então foi isso que aconteceu. Bom, o que é esse plano Prestes Maia, né, plano de avenidas? Basicamente, pessoal, era o plano de fazer a cidade ter uma mobilidade perimetral, né? Então, assim, você ia construir artérias para a cidade, né? Para que ela pudesse ter o seu deslocamento. Então, você poderia resolver o problema do trânsito no centro. Essa era a ideia. Você poderia aumentar a circulação no ambiente urbano, né? Então, marginais, elas foram pensadas dessa forma. Por exemplo, lá no centro tem o Vale do Anhangabaú, começou-se a pensar numa forma de deixar a cidade crescer além do Anhangabaú, né? E também tem a questão de você poder canalizar os rios ali, né? Então o rio Tamanduateí, a partir dele ali, e vários outros córregos aí que foram criados em função disso. Então, assim, o rio Tietê e o rio Pinheiros, por exemplo, eles não tinham essa forma que tem hoje, né? Essa forma aí praticamente reta, né? Eles tinham várias curvas, né? E aí o que acontece? Eles fizeram essa forma reta para quê? Para fazer as marginais, né? Então, para você fazer esse deslocamento aí do trânsito acontecer pelas laterais da cidade. Essa era a ideia. Bom, o que se diz é o seguinte, é que esse plano de avenidas, ele foi antecedido por outros planos, né? Então, por exemplo, lá na França, no século XIX, houve o plano do Georges Eugène Haussmann, que foi um engenheiro que teve bastante trabalho ali em Paris, né, entre 1852, 53 mais ou menos, até 1870. Ele foi um arquiteto e foi um engenheiro que trabalhou para a administração do Luiz Bonaparte. Então, Luiz Bonaparte foi o imperador da França naquela época, né? E qual era o plano lá? Georges Eugène Haussmann, o que ele fez? Ele praticamente remodelou a cidade de Paris, principalmente no centro. Então, até 1850, 1851, a cidade de Paris tinha vários pequenos prédios e ruas muito estreitas no centro. Então, o que ele fez? Ele mandou demolir tudo, isso aí, começou a construir avenidas largas e, além disso, também fez com que fossem feitos os boulevards, né? Que são aqueles lugares com aqueles prédios que são bastante grandes na horizontal. Então, avenidas largas, com os boulevards. E é o seguinte, isso aí ia dificultar a ação, por exemplo, das barricadas, né? Porque na época na França era muito comum os trabalhadores irem para a rua, fecharem as ruas, colocarem lá móveis, colocar qualquer coisa para fazer barricadas. Quando fazer alguma greve, quando fazer alguma manifestação, com isso daí, com essa forma aí que o Eugène Haussmann fez, você dificultaria, né? Porque tudo estaria mais amplo, é mais difícil você fazer uma barricada, né? Então, esse foi um dos propósitos, né, de fazer essa reforma. Mas enfim, o que ele fez ali? Ele fez 3 anéis. Então teve o anel rodoviário, né, que é o Champs-Élysées, né, o Campos Elíseos, que é aquela avenida circular. Enfim, quando passou a Eurocopa recentemente, né, em 2018, deu para ver isso. Aliás, 2 anos antes, né, em 2016, teve a Eurocopa e mostrou isso. Então tem lá os Campos Elíseos, então as avenidas saindo do Campos Elíseos, né, aquelas avenidas largas. E você tem, além do anel rodoviário, você tem o anel ferroviário, que é o anel de trem que vai passar em volta desse anel rodoviário,
e também o anel hidroviário, que é a utilização do Rio Sena para navegação. Então, o plano seria o que aqui em São Paulo? Né? Se fosse seguir estritamente ali o que estava nas reformas de Paris, aí, desse plano do Haussmann, era para nós termos também desenvolvido um plano hidroviário, então ia usar a Marginal Pinheiros e Marginal Tietê para se fazer essa navegação, né, aí pela cidade, né? E o anel ferroviário, que o anel ferroviário, você pode ver que tem aí o trem que passa na Marginal, né? Então, assim, o anel ferroviário, ele de certa forma, né, existe, né, relativamente. O anel rodoviário foi o que mais foi privilegiado, mas o anel hidroviário, ele não existe, né? Nós não temos. Basta ver a situação dos nossos rios que são poluídos, enfim. Não é possível fazer navegação neles aí hoje, né? Quem sabe, sei lá, nas próximas décadas isso possa ser realizado, mas agora nós temos. Então, basicamente é isso. Então, o nosso plano aqui, ele acabou privilegiando as rodovias, né? Então, lógico, isso aí também tem a pressão das empresas, né? Existem empresas automobilísticas que vieram para o Brasil, nesse momento aí no Brasil, aqui, nessas décadas, né? Tem empresas grandes, algumas não têm mais tanto poder, mas, enfim, essas empresas acabaram também tendo bastante influência nisso. Bom, então basicamente era isso, pessoal, que eu tinha para falar, tá? Essa questão da urbanização a gente continua na próxima, tá? Obrigado.